Olá, atendendo a pedidos, deixa eu ligar minha luz aqui. Estou gravando esse vídeo para falar dos meus oráculos. Uma pessoa me sugeriu que fizesse isso e eu achei uma ideia boa. Então, eu vou começar aqui pelo meu primeiro oráculo, que eu me lembre, pelo menos, que é esse oráculo Palavra de Criança. Eu ganhei ele há muito tempo, era nos anos 90 ainda, não lembro quem me deu, ou se eu comprei, mas eu me lembro que eu fazia uma terapia em grupo de uma linha terapêutica chamada Patchwork e sempre a gente tirava uma cartinha para o grupo. Então esse é um oráculo que eu gosto muito e que as mensagens elas vêm como se fosse um texto mais não exatamente para criança, mas vou dar um exemplo para vocês. Perdão é uma coisa que a gente só consegue sentir quando descobre que faz um monte de coisas erradas. Aí a gente entende que as outras pessoas podem errar também, desde que a energia do perdão cure seus relacionamentos. Então, assim, acho muito delicado. Claro que tem minhas cartas preferidas, como todo mundo deve ter as suas. Aí, outro oráculo que eu tenho bem antigo é o oráculo das flores. Se eu não me engano, minha amiga Camila me deu. Muito tempo também, eu ainda morava com a minha mãe quando eu ganhei esse oráculo. E ele tem uma particularidade que as cartas têm uma carinha. Então, você pode usar a sua intuição para escolher a que você quer. Eu não vou ficar tirando uma carta de cada um, que talvez esse vídeo fique muito longo. Aí tem esse oráculo que eu acho ele uma maravilha, que ele é as cartas do caminho sagrado. Então é um baralho que ele traz temas assim xamânicos, vamos dizer assim, como por exemplo, o cocar, é uma carta que fala sobre avanço, e eu acho ele bem especial porque é um oráculo que ele traz é sempre como se ele trouxesse uma mensagem, como se você estivesse perguntando o que fazer agora. Então, em determinados casos, eu acho que é ele que resolve, sabe? Então, eu gosto muito desse oráculo. Talvez ele seja não o meu preferido de coração, mas o meu preferido de eficiência. O meu preferido de coração, além da palavra de criança, é o oráculo da deusa. Eu gosto primeiro porque por causa dessa iniciativa, né, de fazer uns oráculos sobre as deusas, porque como todo mundo sabe, a gente vive numa sociedade machista e sempre tem essa história dos deuses, os deuses. Então, só de alguém ter feito um baralho sobre deusas e que o texto é escrito como se fosse para uma mulher, eu já acho ótimo, assim. E aqui sempre sai uma deusa, e eu acho incrível, assim, acho que são umas 45 cartas, então estão aí 45 deusas. Aqui, essa deusa chama Coatlicue, não sei falar o nome dela direito, é uma deusa que fala sobre a dor. Então, essa é uma carta que tem uma mensagem para a gente deixar a dor passar, sabe? Que aí sim a gente consegue lidar com ela. Que mais que eu tenho de oráculo aqui? Esse livro, eu uso ele como oráculo, é um livro de frases da Helena Martins, chama Pensamentos de Helena. A Helena Martins é dirigente da Ordem Príncipe Luz, uma ordem que eu faço parte há, não sei, há uns 12 anos. Qualquer dia eu vou entrevistar ela aqui. Eu uso como oráculo. Então, eu abro numa página aqui, são frases tiradas de aulas dela. Então, eu vou ler para vocês uma frase curta. O medo e a insegurança podem impedi-lo de seguir o seu caminho, dificultando as suas realizações. Então, assim, o que eu acho mais legal do oráculo é que a gente pode usar quase tudo como oráculo. Tanto que hoje em dia as moedas estão em desuso, mas muitas vezes tinha até aquela brincadeira de cara ou coroa. Às vezes você pode fazer isso. Será que vai sair cara ou coroa? Então, assim, oráculo, para mim, tem essa. Né, tá falando de algo que diz o que vai acontecer, e a gente pode, baseado nesse conceito, usar uma série de símbolos como oráculo. Né? Eu chamo esses oráculos de oráculos. Eles não são um tarô, né? Porque o tarô são aquelas cartas que a gente está com, né? Com aquelas imagens, a morte, o eremita, parará, parará, a estrela, o sol. Mas, enfim, eles dão essa palhinha aí. E esse oráculo que eu sou apaixonada, que é o meu oráculo mais novo, quem me acompanha sabe, que é o oráculo das mandalas. Então, tem essas figuras incríveis dessas mandalas, cada uma com a sua mensagem, assim. Esse oráculo, como o tarô das flores, ele
você escolhe. Então tem uma coisa de você escolher não só a carta pela intuição, mas você escolher a imagem pela intuição. Olha essa aqui que linda, ainda não tinha visto. O que eu acho bem curioso dos oráculos é que tem uma fase que vai saindo a mesma carta. Tipo, essa semana eu uso esses oráculos nos finais dos atendimentos. Não todos, mas quase todos. E essa semana, a mesma carta do Cartas do Caminho Sagrado saiu 3 vezes, assim, que é muito curioso, assim. Um baralho de 45 cartas, a mesma carta saiu tantas vezes. E tenho esse oráculo, que são frases, ensinamentos do Prem Baba, que são divididos em vários assuntos, propósitos e valores, transição planetária, entrega e tudo mais. Que outro oráculo tem aqui? Ah, eu tenho um oráculo muito legal, espero que esteja acessível aqui para pegar. Bom, tem o oráculo do pão, que eu inclusive entrevistei a pessoa que é a nora de quem fez esse oráculo, porque a pessoa que fez esse oráculo, ela chama Magui, e acho que ela não gosta muito de aparecer, então a nora dela me contou a história maravilhosa, você acha aí no meu Instagram a história desse oráculo, e é uma história bem bonita, que de fato ela fazia pão com várias pessoas, acho que ela faz pão até hoje, e ela ia sentindo o que a pessoa estava precisando. E esse é um oráculo que eu gosto especialmente, porque ele é sempre fofo, nunca se leva uma bronca, assim, sabe, desse oráculo. Ele é sempre, tipo, ele tá te dando uma força. Então, nos dias assim, que eu tomei o jururu e tal, que é melhor não correr o risco de tomar uma troletada aí, eu prefiro usar esse oráculo. E, por fim, um oráculo que eu não deixei aqui separado, mas eu acho que eu vou encontrá-lo, que é esse maravilhoso também, que é um oráculo de 2 brasileiros. É um oráculo que a mensagem dele é um pouco mais comprida, e ele é um oráculo muito, muito, muito bonito. As imagens são lindas, chama Oráculo Mãe Terra, e traz esses fenômenos aí da natureza. O tornado, o iceberg, olha que bonito. O nevoeiro, o sol, enfim, tem várias cartas aqui, a estrela. Eu uso pouco esse oráculo, vou começar a usar mais. Então é isso, assim, eu acho que no momento esses são os oráculos que eu tenho aqui. Já aconteceu de eu comprar oráculos que não eram o que eu estava imaginando, e daí eu dei para alguém, porque eu não gosto de ficar acumulando assim muita coisa que eu não uso. E no momento esses são os meus oráculos. Assim, o dia que você quiser vir fazer uma consulta, eu leio o tarô, tudo certinho, e aí no fim também abro esses oráculos, e é impressionante como eles de fato complementam a conversa, como eles ajudam a fechar aí os assuntos que foram abertos. Tá certo? Obrigada aí você que assistiu. Eu vou tirar um oráculo. Vou tirar esse oráculo aqui, que eu nunca tiro, que é dessas frases aqui do Prem Baba, para finalizar aqui nossa conversa. E qualquer sugestão de vídeo, você me manda uma mensagem. Tenho falado sobre a importância de prestar atenção nas sincronicidades. Olha aí. Pois elas são a voz da sua intuição, a voz de Deus dentro de você. Porém, vejo que muitos não conseguem ouvir esses sinais da existência, pois estão apegados a um determinado desfecho para as situações, ou seja, estão cheios de expectativas. Isso é uma limitação, porque você predetermina uma forma e espera que a vida se encaixe nela, mas a vida traz infinitas possibilidades, e talvez ela te ofereça algo que vai muito além dos seus planos. Eu achei interessante sair essa carta, porque ele está falando para prestar atenção nas sincronicidades, e quando a gente tira uma carta dessas, muitas vezes é isso, né? Tipo, eu estava falando disso, você tira uma carta que está falando de como você está, ou está te dando um conselho, e muitas vezes, quase sempre é perfeito. E isso não deixa de ser uma sincronicidade. Tá certo? É isso, gente. Muito obrigada. Manda mensagem aí para mim. Um beijo, até mais.